Olá, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães e hoje eu vou falar com vocês sobre como melhorar a comunicação nos seus relacionamentos. Eu tenho 5 dicas para dar para vocês. A primeira é a empatia. A empatia, como conceito que a gente já conhece, é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. No relacionamento amoroso, essa capacidade de se colocar no lugar do outro significa você conseguir enxergar da maneira como a outra pessoa com quem você está se relacionando enxerga o mundo, considerando a sua história, a sua trajetória. Ou seja, entender que a maneira dela ver determinadas coisas ou determinadas situações vai ser diferente de você por conta da forma como que ela foi criada, do tipo de trabalho que ela exercita, dos amigos que ela tem e da maneira como ela estabelece suas crenças, seus valores. Então, ter empatia é conseguir compreender que o outro tem sua própria perspectiva e que se você conseguir olhar um pouco mais a vida baseada nessa perspectiva do outro, você vai compreender melhor o outro. A segunda dica é o feedback. O feedback é uma palavra em inglês para falar retorno, né? Então, feedback na verdade significa retorno. Então, dar retorno e pedir retorno para o outro sobre os assuntos e sobre as coisas que vocês precisam conversar. E na verdade, o que poderia ser na prática esse feedback? Por exemplo, um elogio a respeito da comida, a respeito da roupa, a respeito do cuidado da casa, a respeito do cuidado com os filhos, a respeito da personalidade da outra pessoa. Dar feedback é dar esse retorno e muitas vezes esse elogio pode ser uma forma de dar esse retorno. Uma crítica, desde que seja uma crítica construtiva, dada de uma maneira generosa, também pode ser um tipo de retorno. Então, você ter a possibilidade de dar esse retorno e de pedir esse retorno para o outro também melhora muito a comunicação nos relacionamentos. A terceira dica é o tempo. Entender que existe um tempo certo para as coisas. Entender que é possível criar momentos, espaços e momentos para se comunicar. Exemplo, os assuntos que são mais delicados, que são mais difíceis, estabelecer um tempo e um espaço também, um lugar para se falar sobre isso, ou seja, evitar de falar na frente de outras pessoas, de amigos, de familiares, evitar de falar assuntos difíceis na frente dos filhos, evitar de fazer esse tipo de discussão em locais públicos. Então, separar um tempo dentro da rotina do casal para conversar esses assuntos difíceis e também entender que esse tempo está relacionado com um espaço próprio para isso. Então, essa é a terceira dica sobre o tempo das coisas que são mais fáceis e prazerosas e o tempo específico para as coisas que são difíceis. E é importante que o casal tenha em mente que é preciso ter esse tempo em algum momento para se comunicar melhor na relação. Não dá para ficar só adiando as conversas difíceis, elas precisam acontecer dentro desse tempo certo. A quarta dica tem a ver com o afeto. E aí, o afeto na verdade, a troca de afeto, as trocas afetivas, né? Como que as trocas afetivas podem melhorar a comunicação nos relacionamentos? Você conseguir comunicar as coisas que você precisa comunicar para o seu parceiro de maneira generosa, com um olhar mais generoso para o outro, considerando o que ele tem de bom, considerando o que ele faz de melhor, considerando quais são as qualidades que você vê no outro, o que faz com que você o admire. Se você levar essas coisas em consideração, a sua comunicação vai ser mais afetiva, vai ser mais generosa. Então, além disso, a possibilidade realmente de dar carinho para o outro e em situações não necessariamente vinculadas ao desejo ou atividade sexual. Esse carinho está relacionado também com os momentos de conversas, ou seja, ter conversas que sejam mais afetuosas e que também envolvam esse carinho pode facilitar muito a comunicação. Então, se precisam tomar uma decisão difícil e fazem isso abraçados, conversando, né, antes de dormir, então trocando afetivamente esses carinhos e conversar sobre esses assuntos, por exemplo, nesse momento, e dessa forma pode facilitar muito as tomadas de decisão, pode facilitar muito a compreensão um do outro. E a última dica é o respeito. É muito comum pensar, né, muitas pessoas têm esse pensamento de que o outro completa uma parte sua, né, de que o outro corresponde a isso, a completar uma parte que falta em você, e no relacionamento essa parte é o outro, né? E o respeito é justamente compreender que cada pessoa na relação é uma pessoa completa,
que tem sua própria vida, que tem sua privacidade. Então, o relacionamento não é feito de duas metades, mas sim de duas pessoas completas que vão compartilhar a vida por uma escolha, não por uma necessidade de se completar, mas por uma escolha, por uma decisão de estarem juntos. Então, se são pessoas completas, eu preciso respeitar esse outro como um ser individual, diferente de mim, que tem sua própria privacidade, que tem sua vida individual, independente da vida que compartilha comigo. Então, o respeito tem a ver com isso, conseguir compreender que o outro não é uma parte minha, embora isso seja muito romântico, isso seja colocado nas declarações de amores, e tá tudo bem falar assim, mas falar assim se for, no caso, como uma declaração de amor, como uma metáfora, mas na ação concreta, dentro do pensamento, dentro da realidade, a gente precisa compreender que o outro é uma outra pessoa inteira e que essa outra pessoa inteira precisa ser respeitada. Então, o respeito dentro da comunicação é, por exemplo, não invadir a privacidade do outro, respeitar que o outro tem seus amigos, sua vida, sua independência, e isso, na verdade, precisa ser recíproco. Não adianta que um respeite a privacidade do outro e o outro invada a privacidade, né, do parceiro. Então, o respeito é a minha última dica sobre como melhorar a comunicação nos relacionamentos. Nesse Dia dos Namorados, eu desejo a todos os casais, os amantes, os amores, de todas as formas e jeitos, que vocês sejam felizes, e aqueles que estão solteiros, que se preparem, que aprendam sempre mais, que se conheçam sempre mais, para que quando estiverem numa relação, possam estar numa relação saudável.